Beleza? Estão com saudade da escola? Estão com saudade das minhas aulas? Espero que sim. Saudade de vocês. A partir de hoje a gente vai ter nosso contato assim, ó, através de videoaulas. Vou estar aqui gravando e enviando para vocês nossas aulas e espero que vocês acompanhem de casa, né? Da mesma forma como vocês eram dedicados na sala de aula. A gente vai estar estudando alguns conteúdos novos que a gente não viu na sala de aula, então é preciso aí ter um pouquinho de empenho, beleza? Vocês vão continuar usando o livro de vocês, o material de vocês, e vocês podem tirar dúvidas através do WhatsApp. Pode mandar lá no grupo que eu criei, pode me mandar no privado, e a gente vai estar sempre tentando fazer com que o conhecimento chegue para vocês. Beleza, pessoal? O que a gente vai ver hoje? A gente vai começar a ver a matéria do capítulo 2, que a gente não chegou a ver na sala de aula. Aquela matéria do capítulo 1 eu não vou pegar. Qualquer dúvida, me pergunte. Beleza? Questões sobre a formação dos estados, formação de um país, né, que vai ser importante, a gente vai falar daqui a pouco algumas questões sobre isso. Questão da Guerra Fria, a gente também vai falar de hoje. Então, são conteúdos que a gente tem que ter em mente, ter na cabeça já, beleza? Para a gente poder entender a matéria que vai vir de agora. O que a gente vai começar a ver agora? Principalmente questões relacionadas aqui à população, mas de dois continentes, América e África. Beleza? A gente vai começar a falar da América e da África como dois continentes, beleza? Então, capítulo 2 aí, a partir da página 24, vou estar sempre deixando no rodapé ali a página do livro para vocês acompanharem. Propriamente dito, falar sobre as populações americanas e africanas, vamos entender, né, aonde fica a América e a África. É importante a gente localizar. Esse material vou disponibilizar para vocês no grupo, beleza? Vou deixar lá para vocês baixarem, imprimirem do jeito que vocês quiserem. E vamos acompanhar aqui comigo. Então a gente vai ter aqui, ó, esse continente aqui, ó, maneirão, como a África. Depois vocês vão pintar isso aqui bonitinho, vão escrever o nome dele, a África, né? A gente faria isso em sala de aula. E esse outro grande continente aqui, ó, que pega toda essa extensão, inclusive a Groenlândia aqui, ó, deixando essa ilha de fora, já é a Europa. Toda essa ilha, esse grande continente aqui, como a América. A América Central, Latina, o que é isso? Por enquanto, vamos entender esse grande continente como um só, a América, e a África aqui em vermelho. Beleza? Como eu acabei de dizer, são continentes. Por que eu estou dizendo isso? Acaba entendendo que a África é um país. Mas não, a África, esse grande continente aqui, ele é composto por 54 países. Lembra a formação de países? Que tem sua população, tem seu território. Então a gente vê aqui, ó, todos eles divididos aqui, ó, por território. A gente até vai falar dessa separação aqui de territórios mais para frente na aula de hoje. Então a gente tem aqui, ó, são países independentes, possuem soberania, possui reconhecimento internacional. Lembra dos 4 elementos para formar um país? Então a África é um continente que possui vários países, assim como a América. Se a gente pegar aqui o continente americano, ó, a gente vai ver que ele é formado por vários países, como os Estados Unidos, o Brasil, a Bolívia, o México e por aí vai. Beleza, pessoal? A gente vai estudar isso melhor mais para frente, mas o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento aqui é que a África, principalmente a África, ela é um continente. Beleza? Dando prosseguimento aí à nossa página 25, e vamos ver uma coisa que vai fazer uma diferença aqui para a gente entender a América e a África, que é uma coisa que eles têm semelhança, né? Então, pegando aqui, ó, tanto a América quanto a África, esses continentes compartilham um aspecto comum presente na sua história,
e quase todos os seus países, que é a experiência da colonização e principalmente colonização europeia. O que isso quer dizer? Que tanto a África quanto a América foram colonizados por países europeus. O que é colonização? Nesse quadro aqui a gente vai ver que colonização nada mais é do que o processo pelo qual os seres humanos ocuparam novos territórios pelo mundo. Quer dizer que pessoas saíram de um continente e foram para outro, foram morar em outro continente, beleza? Foram habitar outro continente. Para quê? A gente vai ter duas formas aí de colonização. Já deve ter estudado isso, mas só para a gente relembrar aqui, que a colonização ela pode ser por povoamento, quando você vai ter aí pessoas que vão estar dispostas a viver e se estabelecer no local. Então elas vão lá para morar, buscando aí basicamente o desenvolvimento da região, beleza? É uma forma de povoar, o próprio nome já diz. E você tem outro tipo de colonização, que é a colônia de exploração, que é quando pessoas vão para outro território, vão para outro país, no fundo com o objetivo de explorar, né? Explorar para quê? Para enriquecer principalmente a sua metrópole. Então você vai ter aqui a relação metrópole-colônia. Então vamos pensar, relação Brasil-Portugal. Brasil, no caso, seria a colônia, Portugal seria a nossa metrópole. Então, quando Portugal estabelece com a gente uma colônia de exploração, ela vem para o Brasil, explora suas riquezas, principalmente as naturais, né? Minérios, vegetais, madeira, como foi o caso para o Brasil, para enriquecer a metrópole, que no caso era Portugal. Então, esses dois tipos de colonização vão fazer diferença a gente entender isso, principalmente para entender a América e a África, que são os nossos continentes que a gente vai estar estudando agora. Beleza? Para quando a gente for falar de colonização, esses dois tipos de colonização tem que estar aqui na nossa página 25. A gente vai ver quem foram os colonizadores da América e da África, né? A gente vai ter como os principais colonizadores Portugal, Espanha, França e Inglaterra, e também Holanda, Bélgica, Alemanha e Itália. São os principais países que vão sair lá da Europa para vir colonizar tanto a América quanto a África. Beleza? Mas uma coisa que a gente tem que ficar de olho aqui, que vai fazer total diferença para entender os processos de colonização, tanto da América quanto da África, é o tempo. Essa colonização na África e na América, elas vão acontecer em tempos diferentes, em momentos diferentes. A gente vai ter aqui, ó, basicamente, a partir do século XVI, século XVIII, aqui na América. Então, ela vai acontecer primeiro na América. E a gente vai ter aqui, ó, entre os séculos XIX e século XX na África. Momentos diferentes de colonização. O mundo estava diferente nessas épocas. O objetivo era diferente. E é isso aí que a gente vai procurar entender. A colonização, ela deixa algumas, né, nos nossos países. A gente vai falar isso depois. Vou começar analisando principalmente aqui a colonização da América. Ou seja, esse, né, continente aqui que a gente já pintou, vocês já pintaram aí, já sabem onde fica a América, que a gente vai ter aqui como os principais países colonizadores Portugal, Espanha e Inglaterra, beleza? Aqui no século XV e século XVI. Marcas para a gente como principalmente as línguas, né, que vão fazer parte aqui. Então, quando a gente olha para o mapa aqui linguístico, a gente vai ver que uma herança que vai ficar desse tipo de colonização é a língua. Então a gente vai ter o Brasil, né, como um país que fala português porque foi colonizado por Portugal. A maioria dos países da América Latina aqui estão em verdinhos porque são países que têm a língua espanhola, colonizados pela Espanha. E alguns países aqui da América do Norte, principalmente, e Estados Unidos e Canadá vão ter como línguas principais aqui o inglês e no Canadá também o francês. Beleza? Ah, só esses idiomas? Também não, né? Se a gente olhar aqui na América do Sul, a gente vai ter países como a Guiana Francesa, que fala francês, e a Guiana, que fala
inglês. Então, de herança ficou para a gente o idioma dos europeus, né? Por quê? Porque se a gente for pensar, existiam já povos aqui na América e já tinham sua forma de comunicação, já tinha sua forma de falar, e aí foi meio que suprimido isso, né? A forma de colocar um pouco massacrante nesse aspecto linguístico, quando os povos que já habitavam aqui foram meio que obrigados aí a aprender a língua do colonizador. Essa questão vai ficar mais evidente na África, né, onde foi imposto mesmo a questão de ter que aprender um novo idioma do colonizador, mas na América também acontece, né? A gente fala português, herança aí da colonização portuguesa. Sabendo disso, vamos observar aqui como que estava no mundo na época lá do século XVI, século XV, né? Principalmente aqui na América, quando a colonização acontece. A gente estava vivendo o que a gente vai chamar aqui de fase do mercantilismo. Mercantilismo, fase das grandes navegações, fase do comércio, fase da exploração, principalmente. A gente vai chamar isso aqui de capitalismo mercantil, quando as metrópoles buscavam enriquecer a partir do acúmulo de pedras preciosas, de metais, beleza? E aí que vai fazer toda a parte aí da exploração. Então a metrópole ela vai buscar se enriquecer a partir da exploração das riquezas das suas metrópoles, beleza? Se a gente for pensar uma relação Brasil-Portugal, para ficar mais fácil a gente entender, era um momento que Portugal vinha no Brasil para levar as riquezas para lá. O ouro para o Brasil, beleza? E uma coisa que é muito importante da gente entender, que vai diferenciar aqui a América da África, a colonização, não é só o tempo, é que aqui na América a gente vai ter como mão de obra o trabalho escravo, beleza? E a página 28 a gente vai ver que, ó, por séculos praticaram aí o comércio de africanos escravizados e trazidos à força, algo atualmente inaceitável. É uma marca na história nossa muito triste, muito cruel, entender que grande parte da colonização que foi feita aqui no nosso país e na América foi feita a partir de mão de obra escrava. Galera, quando os escravos saem da África para vir para cá, eles não vêm passear, né? Eles não vão cruzar o oceano num grande cruzeiro transatlântico. Eles cruzam o oceano em condições totalmente subhumanas. Muitos morrem, vão ser comprados como se fossem objetos, beleza? Vão pertencer a alguns donos, vão ser muitas vezes aí alvos de violência. Então, é uma marca, né, bem triste na nossa história, como disse aqui no livro, algo totalmente inaceitável atualmente. Muitas das nossas construções, né, antigas foram feitas a partir de mão de obra escrava. Isso é muito triste. Então, é uma coisa para a gente se pensar aqui, que a gente estava falando, a colonização na América ela acontece no século XVI, XVII, XVIII e na África a partir do século XIX. Quando a gente fala disso, a gente está falando, não está falando de descobrimento, beleza? Não está falando que não existia uma relação. Quando a gente fala de colonização, aqui está falando basicamente da exploração do território. Então veja bem, aqui a gente está falando basicamente da exploração da América como um espaço, né? E a gente vai ter a mão de obra africana. Então veja bem, já se conhecia a África. Não é que a África foi descoberta no século XIX. Não era isso, né? Como diz aí os antropólogos, na verdade acredita-se até que os primeiros seres humanos surgiram na África. Então todo mundo já conhecia a África, já se tinha o conhecimento da África, mas ela não era colonizada. Entende a diferença? Ainda não se tinha interesse no território africano, mas se tinha interesse na mão de obra africana. Esses africanos vinham para cá como mão de obra, né? Então os europeus já estavam lá na África,
para colonizar, principalmente a questão do trabalho escravo, né? Para pegar os africanos, vender os africanos como mão de obra. Esses africanos vinham para onde? Se a gente olhar aqui, ó, Caribe, né, América Central e América do Norte. A gente vai pegar aqui os Estados Unidos. Você vai falar, pô, mas então nos Estados Unidos a gente vai ter presença de mão de obra escrava? Sim. A gente vai ter presença de mão de obra nos Estados Unidos, mão de obra africana, principalmente no sul dos Estados Unidos. Então, a gente costuma muito a falar o seguinte, né? E aí a gente vai aprendendo muitas vezes de forma errada. A América, ela teve dois tipos de colonização. A América Latina, né, que é do México até o Chile aqui, né, até o sul da América, foi toda colônia de exploração, enquanto que Estados Unidos e Canadá foi colônia de povoamento. Lembra lá dos tipos de colonização? A gente costuma dizer que os Estados Unidos e o Canadá só tiveram colônia de povoamento, mas não. Se a gente for pegar aqui o sul dos Estados Unidos, principalmente, a gente vai ter uma colônia de exploração também nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, com mão de obra escrava africana. Por isso, a presença de negros no sul dos Estados Unidos ela é até maior do que no norte, onde houve outro tipo de colonização, que a gente vai tentar falar mais para frente. Então, ó, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, aqui, Brasil, a gente vai ter a presença de mão de obra escrava, beleza? Saindo da África. Enquanto que a América do Norte aqui, mais para o norte da América do Norte, né? Canadá e o norte dos Estados Unidos, depois vão sofrer com outro tipo de colonização, que é a colônia de povoamento. Esses dois tipos de colonização diferentes na América, América anglo-saxônica, mais uma questão de povoamento, norte dos Estados Unidos e Canadá, tendo diferença da América Latina com a América do Sul, com uma colônia mais de exploração, vai ajudar a gente a entender a diferença no desenvolvimento desses países, dessas áreas aqui da América. A gente entende que uma colônia de exploração é muito pior do ponto de vista econômico, já que as riquezas vão ser exploradas e levadas para outro lugar. Enquanto que uma colônia de povoamento, por ela ter o principal objetivo de povoar aquele local, desenvolver, ela vai ser melhor para aquele ambiente, para aquele país. Por que eu estou falando disso? Porque muita gente vai chegar aqui e vai falar, se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses, a gente seria desenvolvido igual aos Estados Unidos. Veja bem, não é questão de quem foi o colonizador, mas a questão é como foi a colonização. Eu quero que vocês fiquem com isso bem claro. Porque se a gente for pegar pelo mundo, a Inglaterra ela foi colonizadora de vários outros países. Ela colonizou, por exemplo, a Índia aqui na Ásia. Na Índia se fala inglês. Por quê? Colônia da Inglaterra. E a Índia não é um país desenvolvido, como é os Estados Unidos, que também foi colonizado pelos ingleses. Por quê? Porque a forma de colonização foi diferente. Então não basta ter o colonizador, e sim a forma de colonização. Então não adiantava os ingleses vir colonizar o Brasil e explorar. Daria no mesmo, né? Então a forma de colonização é que faz a diferença aqui. Então a gente vai ter os Estados Unidos e o Canadá como uma forma de colonização, principalmente, como eu estou dizendo, o norte dos Estados Unidos e o Canadá, porque o sul dos Estados Unidos, por muito tempo, ele também foi explorado, principalmente por causa devido ao clima, era melhor para plantações, então foi utilizado mão de obra escrava, né? E a gente tem a América Latina e a América do Sul também, basicamente, como colônias aí de exploração. Beleza? Esse mapinha aqui é importante para a gente olhar, para a gente entender que existiam dois tipos aqui de etnias africanas, basicamente. Os bantus e os sudaneses são etnias diferentes, ou seja, povos diferentes, vamos dizer assim, negros diferentes, né? E aí a gente vai ter aqui basicamente os sudaneses,
vindo para Salvador, para a América Central, aqui Cuba e para o sul dos Estados Unidos, como eu disse, e quanto que os bantos vão vir aqui mais para o Rio de Janeiro, beleza? Para a Argentina. Isso quer dizer que muitas vezes você, não sei se já conseguiram perceber, mas a gente fala, pô, mas o negro lá da Bahia ele é diferente do negro do Rio de Janeiro. Será por quê? Herança colonial, né? Eram etnias diferentes. Assim como os negros cubanos, os negros aqui da República Dominicana, são negros diferentes, um pouco diferentes dos negros, principalmente daqui do Rio de Janeiro, exatamente por ter sido etnias diferentes, ou seja, locais diferentes da África, de onde eles saíram. Beleza? Aqui do processo de descolonização, ou seja, processo de independência, quando esses países passam a se tornar independentes, a América ela começa seu processo de colonização, né, sendo colonizada pelos europeus primeiro, e também o processo de descolonização também vai acontecer primeiro. Enquanto que a América começa a descolonizar, então a gente vai ter aqui século XVIII e século XIX, vai ser basicamente quando vai se iniciar a colonização na África. Então, quando termina de um lado uma colonização, começa lá na África. Mas os momentos são diferentes. Beleza? Na página 30, a gente vai ver que aqui na América, né, alguns países se descolonizaram em momentos diferentes. A gente vai ter aqui principalmente os Estados Unidos tendo seu processo de descolonização a partir de 1776, já é quase final do século XVIII. O primeiro país americano a se descolonizar, né, da Inglaterra, se tornando independente. E isso vai impulsionar outros países a também a lutarem pela sua descolonização. Lembrando, se tornar independente naquela época não era uma coisa fácil, não era, eu quero me tornar independente, e aí o outro país que era metrópole, beleza, vai lá. Não era bem isso não. Né? Muitos foram a partir de guerras, de conflitos contra a metrópole, e aí você vai ter aí os processos de descolonização acontecendo. A gente vai ter o Haiti como o segundo país da América, né, sendo descolonizado. E aqui na América do Sul, de 1822, não é isso? Processo de independência do Brasil. Uma coisa que é importante a gente frisar aqui, que na página 29 vai dizer que a gente ainda temos colônias na América. Né? Ainda tem um país que é colônia na América, que vai ser aqui, ó, a Guiana Francesa. Beleza? Que é vizinha nossa, fala francês, nossa vizinha Guiana Francesa, ela ainda vive sobre a condição de colônia da França. É lógico que é uma colonização diferente, não nos moldes do século XVI, XVII que a gente tinha, mas a gente vai ter a colonização, né, ainda acontecendo na Guiana. Então, por mais que alguns ainda, né, reivindiquem o processo de independência, a Guiana ela vive, vamos dizer, relativamente bem nesse processo ainda, né? Ela é bem estável com as suas relações à capital Paris, ou seja, Paris, a capital da França, ainda é a capital, vamos dizer assim, da Guiana Francesa, que é a nossa vizinha que ainda vive aqui no colonialismo. Falando agora basicamente da colonização na África, então a gente vai ver que ela vai acontecer depois da descolonização da América, né? Um pouquinho quando a gente começa a descolonizar a América, a gente começa a colonizar a África, século XIX, século XX, basicamente. Quem é que vai ser os principais colonizadores aí da África? Inglaterra e França. Como eu estou dizendo, os principais, não foram os únicos. A gente vai ter colonização belga na África, a gente vai ter colonização alemã na África, colonização portuguesa na África, que inclusive alguns oficial português, que é o caso aqui, ó, de Angola, por exemplo, que é o caso de Moçambique, né, que vão ter aí como língua portuguesa, porque também foram colonizados pelos portugueses. Então são nossos irmãozinhos aqui de língua, né, portuguesa.
Por isso que o Brasil tem uma relação interessante com Angola, porque, né, a língua ajuda. Mas como eu disse aqui, né, como a gente viu ali na outra página, os principais foram aqui os franceses, então grande parte desses países aqui em rosa vão ter como língua oficial o francês, beleza? A gente vai ter aqui os ingleses também, esses países em rosa aqui, né, mais clarinho, esses países falando em inglês, são aí os colonizadores principais da África. A colonização na África, ela vai acontecer em momentos diferentes da colonização, né? A colonização da África, ela vai acontecer numa fase que o capitalismo ficou conhecido como capitalismo industrial, ou seja, já tinha indústria no mundo, beleza? Já tinha indústria. Então, qual que era o principal objetivo da colonização na África? Era captar a matéria-prima, explorar a matéria-prima, que iriam servir como, né, a matéria-prima para as indústrias lá da Europa. Então, aonde começa a indústria, a Revolução Industrial? Inglaterra. E a Inglaterra, então, ela tem interesse na África exatamente para quê? Para explorar esses elementos naturais, os minérios, para suas indústrias. Né? Então, a grande ideia aqui não era uma coisa diferente da América, né? Não era a fase do mercantilismo mais. Aqui era basicamente a época da indústria, né? Então não havia mais aqui, muitos países já tinham abolido a escravidão, por exemplo, como o Brasil, 1888. Então aqui a mão de obra não foi escrava, né? Mas a grande ideia aqui de explorar. A colonização na África, eu vou deixar o material para vocês, para ver que ela foi mais dura assim com os africanos. Os colonizadores estabeleceram uma relação de poder muito grande mesmo. E algumas tribos africanas, por exemplo, tiveram que mudar totalmente seus costumes, passar a usar roupas, sendo obrigados mesmo a usar roupas, obrigados a ter que mudar seus hábitos alimentares, principalmente porque eles tinham que produzir gêneros alimentícios para a Europa. Os africanos foram obrigados a aceitar a religião dos europeus, como aconteceu aqui no Brasil também, né? A catequização dos índios, isso vai acontecer na África também. E então a colonização ela deixa marcas muito duras, né? Principalmente quando é a colonização de exploração. E isso vai explicar em grande parte o nível de subdesenvolvimento da América e da África, né? Não tem como a gente ficar cobrando hoje, por que a maioria dos países da América e a maioria dos países da África são pobres? Pô, a história ajuda a gente a entender isso. Esse processo de exploração ele vai prejudicar muito o nível de desenvolvimento. Enquanto que os países europeus estão lá só enriquecendo, né? Buscando acumular matéria de valor, né? Ouro, indústria, sobre as riquezas daqui da América e da África, os países africanos e americanos, para se desenvolver pós-descolonização, isso vai levar tempo. Né? A gente está atrasado muito atrasado em relação aos europeus no nível de desenvolvimento, muito com base aí na questão da colonização. Eu quero que isso fique claro aí para vocês. Beleza? E a gente vai falar sobre uma questão que é muito importante a gente entender, que é a questão da partilha da África. O que foi isso? A gente vai dizer que, na verdade, os países africanos eles vão surgir de uma partilha entre os europeus, numa conferência que a gente vai chamar de Conferência de Berlim, que acontece entre os anos 1884 e 1885, onde vai se delimitar regras e acordos durante a ocupação da África dos países europeus. Então é como se os europeus sentassem numa mesa de escritório e repartissem ali os países.
Quem vai ficar com cada qual, quem vai ficar com o quê? Olha só, o que a gente vai chamar de partilha da África dos países da África vai acontecer aonde? Na Europa, em Berlim, capital da Alemanha. Isso vai deixar marcas na África. Por quê? Porque quando os europeus chegam na África, eles vão encontrar essa divisão aqui, ó. O que é essa divisão aqui, esse emaranhado de linhas aí? São tribos africanas. Beleza? São tribos. Então eles já tinham sua divisão interna, segundo eles, segundo suas tribos internas. E aí, o que vai acontecer na partilha da África pelos europeus? Alguns países vão ser criados, imagina, a gente vai pegar aqui, ó, e vocês vão reparar que muitos países da África vão ter como fronteira linhas retas, como essas aqui, que eu fiz aqui, né, grossamente falando. E aí, o que vai acontecer? Imagina que a gente vai ter essa tribo aqui, ó. A gente tem essa tribo aqui, e a gente partilhou, né, com essa linha vermelha aqui, né, separou essa dessa aqui. O que vai acontecer com essa tribo aqui? Ela ficou separada. Ficou separada. Então isso quer dizer que você dividia tribos no meio sem levar em consideração se eles já tinham alguma divisão? Sim. Né? Então você vai pegar tribos que eram uma só e você separa essas tribos. Da mesma forma, você vai pegar duas outras tribos, por exemplo. Imagina que essa tribo aqui, ó, que eu pintei de amarelinho, e essa outra tribo aqui, ó, eram inimigas e agora elas estão juntas sobre o mesmo território, o mesmo país. Então quer dizer que você juntou no mesmo espaço tribos que eram rivais? Sim. E muitas vezes você pode ter separado tribos que eram uma coisa só? Sim. Por quê? Porque o interesse europeu na África não levou em consideração se eles já tinham alguma divisão, se eles já tinham tribos, se eles tinham. Aí a divisão colonial da África vai ser dessa forma aqui, ó. A gente sai daquele mapa ali todo subdividido e vamos dividir ele agora assim. Como eu falei para vocês, muitos países vão ter aqui, ó, linhas retas aqui. Né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Então a gente vai ter aqui, ó, uma linha totalmente reta. Por quê? Porque isso foi dividido de qualquer maneira, né? Grossamente falando, sobre os interesses europeus, não interesses dos africanos. E aí, as consequências, né? Então, como está dizendo aí no texto, eu vou deixar esse texto para vocês, as fronteiras traçadas pelos europeus levaram em conta apenas seus interesses econômicos. Estavam interessados apenas em explorar a África, não respeitando limites territoriais que já existiam entre reinos ou entre grupos étnicos. Não respeitaram se a África já tinha alguma divisão. Eles vão fazer a divisão levando apenas seus interesses econômicos. Então você imagina que grosseria, né? Você é de um continente, você vai para outro, já tinham pessoas lá que já tinham forma de viver, forma de convívio. Você não leva isso em consideração, você encara eles como um objeto, você divide ele da sua forma, essa forma imperialista, forma grosseira, com violência, né? Isso é muito cruel. E aí, o que vai acontecer? Como a gente está continuando lendo aqui, ó. Assim, tribos rivais ficaram confinadas entre as mesmas fronteiras. Então, dentro de um país agora, você vai ter tribos que eram rivais, enquanto grupos que eram etnicamente relacionados, ou seja, eram uma coisa, ficaram separados. Isso vai causar na África, né, conflitos que a gente vai ver um pouco mais para frente. Beleza? Isso, né? Por quê? Porque a partir do século XX, principalmente, a partir de 1900 e pouco, aqui na imagem está um pouco claro, né? Não dá para ver muito, mas no livro de vocês, aqui na página 30, vocês podem ver melhor que o processo de colonização da África ela vai se dar basicamente pós-século XX e basicamente, pós-1950. Então, olhando esse mapa aqui, vamos tentar imaginar aqui.
1949, 1950, 1960, aqui, né, o processo de independência, aqui de descolonização. Por que a maioria dos países africanos começaram a se descolonizar a partir aqui, ó, de 1950? Vamos pensar, pensa um pouquinho aí, o que será que tem a ver essa descolonização aqui? Vamos pensar. Eu disse para vocês que a maioria dos países africanos foram colonizados aí pelos franceses, né, ingleses, alemães. Se a gente for pensar, esses países, antes um pouco aqui de 1949, vamos pensar aqui em 1945, esses países estavam vivendo o quê? Segunda Guerra Mundial. Pensa, como que sai a Inglaterra, como que sai a França, como que sai a Alemanha? Eles saem bem financeiramente da guerra? Não, né? Como eu sempre digo, a guerra nunca é boa para ninguém, né? A guerra sempre traz prejuízo. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a África ela fica meio que de lado um pouco desses países, porque eles não vão ter dinheiro para manter as colônias. E aí, isso vai motivar com que esses países africanos tenham, então, aí forças para lutar a partir para sua independência. E muitos começam a conquistar a sua independência basicamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso que a gente vai ter aqui, ó, basicamente todos eles a partir de 1950. Alguns, inclusive, aqui já bem próximo da gente, próximo aqui de 1980, né, que alguns países foram se tornar independentes. No livro, então lá na página 29, página 30, a gente vai ver que é basicamente isso, né? Ops, deu um risco grandão aqui. Vou tentar apagar aqui, beleza? Lendo aqui, né? Então a maior parte, na maioria das vezes, ó, a independência só foi conseguida por meio de guerras envolvendo o exército das metrópoles contra as forças coloniais. Então, muitas vezes, esses países africanos, eles vão lutar contra os seus colonizadores. Só que aí a gente tem que pensar que não é uma luta igual, porque os africanos não tinham arma de fogo, né? Não eram armados como eram os europeus, então é uma luta injusta. Muitas vezes, os africanos aí vão ser totalmente dizimados aí pelos colonizadores. Mas como a gente está falando aqui já de um processo de descolonização, quase aí, né, pós Segunda Guerra, os países estavam mais fracos, então eles vão se fortalecer para lutar e conseguir aí sua descolonização. Então, o que teve mais influência aqui, ó, foi basicamente o fim da Segunda Guerra Mundial, beleza? Quando você vai ter aí as metrópoles europeias se enfraquecendo e dando aí apoio aí, né, vai fortalecer a luta da independência de muitos países os países africanos contra os países europeus, na verdade, né? Então, o fim da Segunda Guerra Mundial vai ser o marco aí, né, o evento maior que vai contribuir para o processo de descolonização da África. Lembrando da aula lá no primeiro capítulo, pós Segunda Guerra Mundial, a gente entra num período de Guerra Fria, lembra? O que foi a Guerra Fria? Disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, a fim de se estabelecer no mundo como principal potência, e que cada um tinha aí seu objetivo, que era implantar nos outros países seu modelo econômico, capitalismo e socialismo. Veja bem, a Guerra Fria ela também vai contribuir para que esses países se tornem independentes, porque é de interesse dos Estados Unidos e é de interesse da União Soviética que esses países se tornem independentes. Para quê? Para se tornarem seus aliados. Então a gente tem aqui na página 30, escrito aí, no plano externo, no continente africano, né, as duas superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, vão dar apoios à independência, principalmente por quê? Porque quando esses países vão se tornando independentes e se aliando à União Soviética e se aliando aos Estados Unidos, eles vão reforçar esse time de aliados, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética. Então a Guerra Fria ela também
é importante nesse movimento aí de... Como eu estava dizendo para vocês, a partir desse momento de descolonização, lembra lá que a gente tinha juntado aqui dentro de um mesmo território tribos que eram rivais? Só que quando você tinha ali a colonização, você tinha um colonizador presente ali, essas tribos meio que ficavam quietinhas, vamos dizer assim, por causa do colonizador que botava ordem ali no território. Só que a partir do movimento de descolonização, esses europeus começam a voltar para a Europa, começam a ir. O que vai acontecer? Essas marcas que ficaram, essas tribos que eram inimigas, né, que estão vivendo sobre o mesmo território, agora elas vão começar a se confrontar. E vai dar origem ao que a gente vai chamar de guerra civil, que é uma guerra civil, uma guerra que vai acontecer dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país. Essa guerra civil vai explodir em vários outros países. Olha só nesse mapinha que está aqui quantas guerras civis vão se espalhar pelo continente africano, né? Alguns países vão até mesmo se separar após a descolonização, que é o caso aqui do Sudão, né? Onde vai surgir o Sudão do Sul devido a uma guerra interna, né? Então vai eclodir várias guerras aí internas, principalmente de tribos rivais que vão estar vivendo sobre o mesmo comando, sobre o mesmo governo, não vão aceitar muitas vezes, e quando os europeus vão embora, eles vão ficar, vamos dizer, sozinhos e vão começar a guerra. Um desses conflitos que ficou mais famoso foi um massacre que matou muita gente aí, né? Matou aqui, ó, 800 mil pessoas. Foi um massacre num país chamado Ruanda, né? Que ficou conhecido como massacre de Ruanda, genocídio de Ruanda. O que aconteceu em Ruanda? Você tinha duas etnias diferentes, os Tutsi e os Hutus. Eram duas etnias. Essas duas etnias, quando acontece a colonização, elas vão ficar sobre o mesmo governo ali, o governo belga, né? Hutus e os Tutsi. Pensa, os Hutus, eles eram maioria, os Tutsi, minoria. Então você tem duas etnias. Os Hutus, maioria, e os Tutsi, minoria. Os Tutsi, eles eram minoria, mas vamos dizer, eles eram brancos, mais clarinhos, vamos dizer assim. E como eles eram menos negros, né, uns negros de pele mais clara, os belgas vão colocá-los como governantes, vão dar o poder para os Tutsi, beleza? Só que eles são minoria. Aí, resumindo a história, quando os belgas vão embora, quando acontece a descolonização, né, os Hutus, que eram maioria e que são subordinados aos Tutsi, que eram minoria, mas era parte do governo, o que os Hutus vão resolver fazer? Acabar com os Tutsi, vão tentar disseminar os Tutsi, e aí a gente vai ter cenas de violência, muita violência, quando os Hutus vão sair pelas ruas com facão, foice, matando todo mundo que eles julgavam ser Tutsi. Doideira. Tem um filme interessante que eu vou deixar a dica para vocês assistirem, que se chama Hotel Ruanda, que vai ser nessa época aí. O filme é baseado em fatos reais, que é muito legal, que vai contar um pouco da história de um dono de hotel que vai salvar milhares de pessoas desse massacre, né? É interessante, por isso o nome é Hotel Ruanda. Então esses conflitos vão atrapalhar ainda mais o desenvolvimento da África, né? Uma guerra civil, muitos países convivendo com guerra civil. A África já foi um passado colonizador, de muita exploração. Isso tudo ajuda a gente a entender o subdesenvolvimento da África, né? Coisa que a gente vai estudar até mais para frente. Na página 31 a gente vai falar sobre as heranças culturais que vão ficar aí pra gente, né? Principalmente o povo americano desse passado colonial aí,
né? Principalmente da mão de obra escrava africana aqui na América. Então, muito de nossos ritmos musicais, danças, vão ter como influência aí o, a África, né? Então, ritmos musicais aqui, como samba, tantos outros, né? Aqui na América do Sul, mas também como blues e jazz nos Estados Unidos, principalmente, vão ter como origem aí os africanos, né? Então, isso é importante a gente entender isso, que a África ela vai ser grande formadora da nossa cultura muitas vezes, né? Capoeira, na parte alimentícia, né? A gente tem aí a feijoada como uma grande herança dos africanos, o acarajé e por aí vai. E isso vai enriquecer muito a América, né? Tanto a América do Norte quanto a América do Sul, o Caribe. A gente vai ver grandes marcas aí da colônia africana não, né? Da mão de obra africana, dos escravos que vão deixar pra gente essa questão cultural. Beleza, galera? Alguma dúvida que vocês ficaram da aula? O que vocês acharam da aula? Depois deixa pra mim aí nos comentários, bota lá no WhatsApp, assina meu canal, que a gente vai estar conversando sobre isso. E espero que vocês tenham gostado da aula, que ela, né, apesar de ter sido num formato diferente, mas que a gente possa ter chegado aí ao conhecimento, que é o nosso principal objetivo. Beleza, pessoal? Como eu acabei de dizer, qualquer dúvida deixa lá no WhatsApp. Vou deixando aqui para vocês o meu abraço, um grande beijo, saudade de vocês e a gente se vê na próxima aula. Beleza, galera? Um abraço, tchauzinho.